segunda revolução industrial, que é a, digamos assim, a que mais, a que mais vocês acabam reconhecendo, tá? Até por conta das invenções. Então agora a gente vai falar de 1850 até 1945, tá? Vai ser considerado sim o fim da Segunda Guerra como o fim da Revolução Industrial, tá? Segunda Revolução Industrial. Agora a gente tem a troca, né? Não é mais tão importante o carvão. Agora a gente vai ter o avanço na indústria química, aqui é onde começa a aparecer o gás mostarda, né? Elétrica, petróleo e aço, tá? Aí o que a gente tem nesses avanços, tá? Então a gente tem criação de navios. O navio mais importante que a gente tem é o bonitinho aqui atrás. É isso aí. É o bonitinho aqui atrás, que a gente vai falar, tá? A gente tem avião, bem de consumo, alimento, né? Que é os enlatados que foram mandados muito para a guerra, tá? A gente tem a grande expansão das ferrovias. Ferrovias, obviamente, utilizando a máquina a vapor. Aliás, vocês sabem como funciona a máquina a vapor? De certo modo, tá? A gente tem um recipiente de água, tá? E nesse recipiente a gente tem que fazer calor, então botar fogo em alguma coisa que esquenta esse recipiente, tá? Deste fato, as moléculas de água vão passar para o estado gasoso. E aí o gás que vai movimentar o seu seguinte passo, tá? Eu não sei se vocês já viram o barquinho Pop Pop na internet. Ele funciona desse jeito, ele é uma máquina a vapor que ele esquenta a latinha que assim dá pra fazer de latinha de Coca-Cola. Ele esquenta o reservatório, na hora que você esquenta, as moléculas expandem e aí o gás por pressão vai descer todo o canudo e vai jogar a pressão para dentro da piscininha que você deixou. Então ele vai afastar e aí a pressão vai fazer com que entre mais água de volta. Então fica um ciclo contínuo para ele se movimentar para o lado, tá? Mas a máquina a vapor tem esse funcionamento de aquecer a água e o vapor movimentar o sistema, tá? Não precisa de muito poder calorífico, tá? Tanto que o Matheus falou, precisa de muito carvão, precisa de um grande tempo para a água conseguir acessar, não, mas passar para o estado gasoso, tá? Então, assim, tanto que o Natan, acho que o Natan falou, o Siqueira falou, por que não colocar lá dentro, tá? Principalmente nas minas de carvão, querendo ou não, você meio que acaba gastando assim, uma grande parte do que você está escavando também. Então, assim, pensando de um lado de exploração, não era viável, tá, para eles. E aí a gente tem, em tese, tá, obviamente, que a segunda revolução é o upgrade da primeira, tá? Bom, aqui eu separei para vocês os grandes nomes, tá, de grandes setores que se desenvolveram daqui para frente, tá? Então a gente tem o John D. Rockefeller, tá? Ele é o maior nome do monopólio de petróleo dos Estados Unidos, tá? Para você ter uma noção, mais ou menos, ele foi o que, se não me engano, foi o que descobriu o petróleo nos Estados Unidos. E ele, tipo, tinha uma grande empresa enorme, tipo, de verdade. Tanto que foi assinado um tratado para que tivesse a concorrência de petróleo, tá? Então a indústria dele teve que ser repartida, né? Tanto que, eu não sei se o número exato, tá? Mas é nessa proporção. De 10 indústrias que exploram petróleo hoje nos Estados Unidos, tá? Pelo menos 7 a 8 eram de origem do Rockefeller. Então, para você ver que a indústria era realmente muito grande, tá? A gente tem o Tesla, o grande nome da luz, tá? Isso daí eu não vou ficar explicando até porque vocês têm isso em física, né? Thomas Edison, invenção da lâmpada, tá? O Henry Ford, que é ele que vai descobrir o motor a combustão, tá? Então por isso que a gente não tem o motor a combustão na primeira revolução industrial, só aqui com o petróleo, ele descobrindo que tava para fazer combustível, tá? Ele vai avançar para o motor a combustão. Frederick Taylor, o Taylorismo, tá?
Santos Dumont, que a gente conhece, obviamente, 14 bis, e o Albert Einstein, tá? Que é o grande nome, assim, para início da bomba nuclear. Bombas que foram explodidas em Hiroshima e Nagasaki, tá? Isso a gente vai explicar melhor na Segunda Guerra Mundial. Bom, então como é que foi a transição? A gente tem aquele fim do monopólio inglês, que o Matheus falou para vocês, aqui que começa a se expandir para o mundo, tá? Então a gente tem Estados Unidos, França, Rússia, Alemanha, Japão recebendo as indústrias, né? E aqui que a gente tem a evolução do trabalho, a produção em massa, que a gente vai conhecer com o Fordismo, tá? E aí a gente tem, obviamente, quem tinha essas indústrias tem a grande concentração de dinheiro, o capitalismo industrial começa aqui, tá? E por que eu coloquei para vocês entre parênteses, isso, obrigado. Tempos Modernos, por quê? Porque Tempos Modernos é um filme para julgar, tá? Esse esquema de trabalho, a gente conhece pelo Charles Chaplin. É a maior crítica do pessoal ficar fazendo um movimento repetido e assim vai, tá? Aqui, obviamente, é o filme. E aqui a gente tem a primeira grande invenção, Henry Ford descobriu, tá? Esse é o Ford T, o primeiro carro da linha Ford. E ele em parceria com os irmãos Dodge, tá? Quem gosta de carro, conhece carro, já sabe quem é os irmãos Dodge, tá? Para quem não conhece, os irmãos Dodge fundaram a Dodge que tem o Dodge Charger, que ficou conhecido agora assim nessa cultura, mais ou menos, pelo carro do Dominic Toretto no primeiro filme, Pretão Bonitão. Para quem não conhece, obviamente, tá? Então aí ele vê isso, ele faz a própria indústria, vê o motor a combustão, ele cria o motor a combustão, tá? E aí ele é a primeira pessoa a falar do, do da produção em massa, tá? Então o carro vinha em esteira, um ficava parado, apertando, desenvolvendo, cada um tinha a sua missãozinha, né? Então seguia, tá? A linhagem de montagem deveria ser perfeita, tá? Então assim, é o que o Chaplin fazia lá, mostrava. Ele tinha uma missão, ficar apertando até o turno dele acabar. Não era isso, tá? A Toyota veio, acho que é a terceira revolução industrial, que aí veio o toyotismo. A terceira revolução industrial vem em seguida da Segunda Guerra, porque é o sistema aqui do Ford e do Taylorismo, ele cai, tá? Vamos lá, então a gente tem o Taylorismo, que é o pai da administração de empresas. Ele é considerado pai da administração de empresas, e ele, dentro da ideia de produção em massa, ele via que cada trabalhador devia ter, digamos, um treinamento específico para fazer aquilo, sabe? Então, assim, era realmente cada um no seu quadrado, fazendo o que precisava fazer, um não interferindo no outro, tá? E aí que vem com o menor esforço possível, tá? O que que acontece? Ele e Ford unem as ideias, mais ou menos, tá? E aí, obviamente, que isso vai ser muito adepto a ideia fordista, tá? Então a gente tem Taylorismo e Fordismo juntos, tá? E aí ele também via que se aumentasse o salário, o trabalhador poderia trabalhar numa visão melhor, né? Num desempenho maior, tá? Aqui a gente tem, né, os pontos principais de criação. E a gente vai começar com a criação do avião, tá? Leonardo da Vinci, que a gente já tinha falado no Renascimento, tá? Ele já tinha, assim, inventado, tá? Levem isso como inventado por quê? Inventado entre aspas por quê? Ele desenha a primeira ideia, de algo que poderia voar, tá? Então ele desenha o primeiro avião, o primeiro helicóptero, tá? Então a adesão de primeiros passos para a criação vem para ele, tá? Então Leonardo da Vinci é o grande percussor da ideia de voar, tá? O que que acontece? Qual que é a treta atual, digamos assim? O mundo reconhece que Santos Dumont é o grande criador do avião, é o grande desenvolvedor da ideia, tá?
Só que os Estados Unidos, obviamente, tinha que parar, atrapalhar e falar que não, que são eles, né? Então, eles consideram os irmãos Wright como os criadores do avião. O que acontece é que eu acho que o... esqueci o nome. Santos Dumont, ele faz o avião e, ao mesmo tempo, os irmãos Wright também fazem esse avião, tá? 14 bis, ele tem acho que umas 2 ou 3 edições que foram tentativas de voar. E a primeira e a segunda acho que não voam, e aí só tem a sequência que vai pro campo de Bagatelle, tá? É isso mesmo que falou. Catapulta não é avião, era um jeito de impulsão, eles achavam que eles tinham feito e assim vai, tá? Santos Dumont consegue realmente colocar o avião para voar no campo de Bagatelle. O que acontece? O Santos Dumont, pela primeira vez, consegue fazer, né, o voo com o... Eu sempre esqueço, dirigível na França, que é a foto que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a treta é essa, os Estados Unidos não reconhece que Santos Dumont foi o primeiro e o inventor do avião, tá? Os Estados Unidos consideram os irmãos Wright. Aqui é a primeira passagem, né? O primeiro voo de Santos Dumont na França com o dirigível, tá? E aqui é o primeiro voo do 14 bis no campo de Bagatelle, tá? Vamos lá. O que acontece? A invenção dele foi extremamente voltada para o uso militar, tá? Então, o que dizem é que quando ele descobriu isso, ele ficou muito mal e é consequência da morte, tá? Os aviões que a gente começa a realmente saber, que a gente tem mais convivência, não, começa a ser só criado em 1950, mais para frente, que são os aviões comerciais, tá? E aqui a gente tem os aviões que foram para a Primeira Guerra, né? Que era o biplano, então ele tinha 2 asinhas, bonitinho. Até explicaria isso, mas vai rolar muito tempo, tá? Mas isso em engenharia, a gente acaba aprendendo McFlu 2 por conta do arrasto e da aerodinâmica, tá? E aqui a gente tem um grande erro da engenharia, tá? É, eu não sei porque quiseram inventar, assim, tá? Eu juro que eu não sei. Invenção inglesa num avião com motor a jato, passando a velocidade do som, alcançando, né? A ideia é até ótima, fazia, acho que Inglaterra, Nova York, conta, né? Acho que era para durar, acho que no máximo umas 2 horas, tá? E esse avião saiu do papel, tá? A primeira viagem foi ok, a segunda viagem foi ok, terceira até que foi ok, chegou na quarta, o avião explodiu e desapareceu, tá? Aí o pessoal começou a falar, não, porque isso daí é erro do piloto, o piloto que deu errado, o piloto que tá fazendo isso daí. E aí fizeram de novo esse avião. E para provar que o avião era seguro, tá? A rainha da Inglaterra, que está viva até hoje, essa rainha, sobe no avião. E ela faz a viagem. O avião aguenta tudo, só que ele explode de novo com uma quantidade de viagem. Né? Ele explode de novo, desaparece e todo mundo coloca a culpa de novo. Só que o problema quando descobriram que ele estava explodindo toda hora, começaram a pensar que, mano, não era o próprio piloto fazendo merda, e sim um avião, tá? Então, na engenharia a gente faz testes, obviamente, e os testes que fizeram para ele foram colocados dentro de uma piscina gigante, né, de água, para tentar ver aonde que estava o certo problema. A piscina ia causar pressão no avião, uma pressão, digamos, equal, tá, ao que ele sofreria lá em cima, tá? E aí, nessa pressão, se mostrou que aonde estava realmente o sinalizador não, o GPS do avião, como ele era de outro material por cima, então vinha o material do avião e rebitaram, né, colocaram, parafusaram, digamos mais ou menos assim, outro material e continuava o material do avião.
Nessa troca, acumulava tensão, o material não aguentava, começava a criar trincas e aí depois o avião explodia por causa disso, tá? Então, é para provar para vocês que a rainha da Inglaterra tem muita sorte, porque ela subiu nesse avião e desceu do avião. Esse avião é realmente uma bomba, tá? Bom, vamos lá. Então, e agora a gente vai falar. Cadê? Sai daqui. Quer apagar? E agora a gente vai falar do. Travou? Isso. Ó. O nosso Titanic, tá? Ele é a grande máquina a vapor é, criada pelos ingleses também, tá? Então, o que acontece? Ele tem um irmão, avião não, o barco tem um irmão, um barco conseguiu chegar ao seu destino, mas ele não tinha esse, digamos assim, esse ponto de ir até Nova York como ponto de ligação, ponto de falar, puta, estamos no Titanic, não sei o que, lá, lá. O avanço tecnológico da era, tá? O Titanic, o que acontece? Era o maior transatlântico, né? Ia colocar as pessoas dentro. E para estrear, eles iam fazer a viagem da Inglaterra até Nova York, tá? E obviamente todo mundo falava que ele era o navio mais infundável da vida, que era mais seguro e lá 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 lá. Lá. Só que nesse trajeto, tá? Vocês conhecem muito bem a história. Ele bate no iceberg no dia 14 de abril de 1911 e afunda com mais de 1.500 pessoas, tá? O que acontece de fato? A gente tem um negócio na engenharia chamado tenacidade. Tenacidade é a capacidade do material de absorver energia, tá? Então, existem testes que a gente coloca o material e a gente coloca uma certa carga para bater, né, no material e aí a gente descobre qual que seria o comportamento do, do material nessa temperatura e com aquele impacto, tá? Então, conforme a tensão aumenta, ele tende a não ter tanta tenacidade, tá? Então, para ser um material mais ou menos ideal, seria esse verde, tá? Então, ele aguentaria uma tensão alta e a longo prazo, tá? A deformação seria enorme, tá? Bom, então, fizeram esse teste para o Titanic, só que eles fizeram para a temperatura errada, tá? A temperatura local eles estavam ok, só que para a temperatura que o navio passou, eles não calcularam, tá? Então, assim, tá todo mundo vendo essa parte, tá? É, mas vai, digamos assim, que eles testaram nessa temperatura aqui. Deixa eu fazer mais fácil. Testaram nessa temperatura aqui, tá? E o navio foi para uma temperatura para cá, digamos, menos 20 graus, vai, mais ou menos. E aqui era 25, vai, mais ou menos. Ai, ai, ih, que coisa horrível. O que acontece? Quando você tá a 25, mais ou menos o material tá assim, ele recebe energia e ainda consegue se segurar, tá? Ele amassa. No Titanic, obviamente, bateu e soltou, tá? Mas, o que aconteceu? Porque o iceberg. Se o iceberg não tivesse naquela posição, o material ainda estaria sujeito a qualquer impacto e acontecer a mesma coisa, tá? Então, não é. Eu ouvi falar ano passado, mas não foi coisa de Deus assim, tá? Não foi coisa divina, não foi sorte, não era para retrocesso nem nada, tá? O... Isso ia acontecer de qualquer jeito. Se batesse em outra coisa no meio do caminho, ia acontecer do mesmo jeito, tá? Obviamente que o iceberg tem a culpa, porque foi grande, tinha grandes dimensões, então o estrago foi enorme, mas o erro principal está aqui, não ter estudado a possível trajetória do, do navio, tá? Então, o erro principal é aqui. Bom, então, o que acontece? Esse é o Titanic, encontrado, tá, numa das missões mais brisas, tá, que os Estados Unidos mandou fazer
umas buscas por alguns submarinos perdidos de questão de Segunda Guerra até Guerra Fria, tá? Então, nos anos 80, mais ou menos, eles pedem para procurar esses submarinos e aí eles acham, por consequência, o Titanic, tá? Em comparação, esse seria o Titanic, tá? E o transatlântico atual, né? O cruzeiro. Então, para vocês verem como a gente mudou muito, né? O Titanic já era enorme e a gente construiu um bagulho bem maior. Umas 3 vezes, 4 vezes maior que o Titanic. Então, para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto evoluiu. E sim, os estudos evoluíram, tá? A gente faz o teste. Se eu não me engano, o Titanic foi o principal precursor dos testes em águas geladas. Então, vamos lá. Bom, as consequências, tá? Que a segunda revolução industrial trouxe para o mundo, tá? A desvalorização do trabalho, aquela ideia de ficar fazendo as coisas loucamente, tá? Várias nações sofreram com essa industrialização, tá? Petróleo começa a ser levado como fonte de energia, tá? Energia, né? Por causa do Tesla para o mundo. Evolução dos transportes, aumenta a produção de alimentos, máquinas no meio rural, tá? Começa a se tirar, a gente tem o êxodo rural, tá? Tem grande número do êxodo rural acontecendo aqui. Tem a grande invenção das máquinas para dentro do mundo rural. E aí, obviamente, que se a gente traz grandes pessoas do, do meio rural para a cidade, tá? As pessoas do meio rural não estão tão capacitadas quanto a pessoa da cidade, tá? Existia a ideia de fazer um treinamento para que cada pessoa fizesse o seu dentro da indústria, tá? Então isso aumenta o desemprego, porque a pessoa tem uma quantidade enorme de pessoas para a cidade, elas não se encaixam todas, né? Não se encaixam e gera desemprego. Isso gera desemprego, gera consequências dentro do meio urbano, né? Que gera pobreza e aí gera um alto índice de assalto, de criminalidade, de violência, tá? E a principal consequência é, obviamente, que quase todas as invenções geradas deste ponto foram todos levados para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? O avião foi direto para a Guerra Mundial, avançaram o suficiente para ter tanque, caminhões de guerra e assim vai, tá?